Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho segundo o Carisma Lumen. E hoje, terça-feira, dia 11 de outubro, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Mas antes de fazer, então, a leitura desse trecho, vamos convidar o Espírito Santo para que ele se faça presente, para que ele nos ajude a entender, a compreender, mas sobretudo a colocar em prática todos os ensinamentos que Jesus vem nos trazer por meio do Evangelho de hoje. Que nós possamos então pedir sinceramente que a Santíssima Trindade esteja conosco nesses breves instantes de meditação do Evangelho, porque nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dá esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o trecho de hoje é bem curto, bem claro, bem fácil de compreender, né? Jesus estava lá falando, pregando, e um fariseu convidou ele para jantar. Jesus, então, foi até a casa do fariseu, e quando Jesus está com o fariseu, o que acaba inquietando o coração daquele fariseu? Que Jesus não lavou a mão antes da refeição. Ou seja, meus irmãos, o fariseu, ele acabou se apegando a algo muito pequeno, algo que era uma simples regra, que era o mínimo. O fariseu estava com Jesus na sua casa, ele tinha chamado Jesus para jantar. Jesus podia muito bem não ter aceitado, diante de tantos lugares onde Jesus tinha para ir, diante de tanto trabalho de evangelização, diante de tantas pessoas que estavam chamando Jesus, mas Jesus aceitou ir para a casa do fariseu, daquele fariseu, e logo do fariseu, que Jesus não tinha, né, uma amizade, assim, um vínculo muito forte com os fariseus. Eles muitas vezes criticavam Jesus, então é como se aquele fariseu tivesse conquistado algo muito precioso, que é essa presença íntima de Jesus na casa dele, e quando Jesus está lá, ele podendo aproveitar a melhor parte, ele ficou preocupado com o superficial, ele ficou preocupado com a regra, com aquilo que era um preceito menos importante naquele momento. E aquilo, inclusive, atrapalha o fariseu de fazer uma experiência com Jesus. E Jesus o repreende, lhe chama de insensato. Porque fala que os fariseus são aquele povo que seguia muito as regras ao pé da letra, seguia tudo que tinha que ser feito, mas dentro do coração estava cheio de roubos e de maldades. E esse, meus irmãos, pode ser um momento de nós também refletirmos sobre como está o nosso coração. As regras, elas são muito importantes. Elas devem sim existir porque elas nos ajudam a viver o bem, a viver os direcionamentos, né? A educarmos o nosso coração. As regras, elas devem ser algo que nos ajuda a educar o nosso coração, porque se a gente ficar à mercê da nossa vontade, fazendo tudo como a gente acha que o nosso coração nos impulsiona, a gente vai acabar sendo muito mais guiado pelo prazer, pela vontade mais humana, e não por aquilo que é lá de cima, que vem do alto. Por isso que as regras devem existir, mas as regras não podem nunca roubar
o nosso encontro com Deus. A gente sabe que, infelizmente, existem muitas pessoas que deixam isso acontecer. E isso pode estar acontecendo com você e você nem está se percebendo. Mas às vezes você chega, por exemplo, numa celebração da Santa Missa e o outro lhe incomoda tanto, você fica observando o jeito do outro, a roupa do outro, o comportamento do outro durante a celebração, e você acaba enchendo o seu coração de julgamento, em vez de vivenciar aquele momento. Muitas vezes você está num serviço, inclusive dentro da comunidade, dentro da casa de acolhimento, e aquele serviço ele tem uma missão, que é te levar à santidade, né? Um serviço ele só existe se for para nos levar à santidade, ele só tem sentido dessa forma. Senão vai ser um emprego, um voluntariado qualquer, mas o serviço nos leva à santidade. E aí você acaba, pela rotina do serviço, pelo cansaço, você julga mais do que ama. Você fala mal e murmura mais do que acolhe a cruz daquele serviço. Você não cresce em santidade porque você deixa o seu coração ser roubado por outras coisas. Então, por mais que você esteja na ativa, por mais que o seu checklist de práticas espirituais esteja em dia, você vai ser como esse fariseu. Que quando Jesus olhar para o íntimo do seu coração, ele vai dizer assim: insensato. O seu interior ainda está cheio de roubos. Você só está limpando o externo. E nós não queremos que isso aconteça com a gente, não é mesmo? Nós queremos ter esse coração puro, esse coração que se oferta ao Senhor e não que fica se ligando nesses minimalismos, nesses detalhes, ou que por mais que saiba, aprenda e vivencia, não deixa que isso nos roube da experiência com Cristo. Nada pode nos roubar dessa experiência com Cristo. E Jesus, finalizando o evangelho, o diálogo dele com o fariseu, ele fala. Quando ele critica o fariseu, ele já dá uma indicação do que o fariseu pode fazer então para ficar mais puro. E ele fala para o fariseu dar a esmola do que ele possui e tudo ficará puro para ele. Dar esmola significa abrir o coração, se despojar, descer, ofertar sem esperar nada em troca, deixar que se abandonar, né? Deixar que Deus cuide das coisas, ou seja, eu estou dando tudo que eu tenho, eu estou me desapegando, eu estou descendo, me abaixando, e isso me ajuda a ser puro. Ser puro, meu irmão, minha irmã, não é simplesmente seguir um conjunto de regras, nem mesmo ser puro tem a ver simplesmente com o estado de vida ou com sexualidade, com algumas coisas que às vezes vão enfiando na nossa cabeça e a gente vai acreditando que é só aquilo. Ser puro é ter esse coração que vive a experiência com Cristo e que não se deixa roubar, que vive sim as regras, que segue as regras, mas que não deixa as regras roubar o coração. Nós não somos executores de regras. Nós não somos, como igreja e comunidade, um checklist que precisa ser cumprido, mas nós somos uma multidão de pessoas que querem ter esse coração íntimo e entregue ao Senhor. Por isso que as regras não podem nos roubar, elas precisam ser instrumentos. E os direcionamentos da comunidade são esses instrumentos. Os direcionamentos, as orientações da igreja são esse instrumento. E a gente precisa acolhê-los com alegria e com sabedoria. Porque o inimigo, ele está o tempo todo nos tentando. Ele quer o tempo todo nos tentar, até mesmo para tentar interpretar as regras com esse olhar fariseu ou interpretar as regras com uma flexibilização total que acaba também nos tirando desse caminho. Portanto, meus irmãos, não sejamos como os fariseus. Aproveitemos o dia de hoje para chamar Jesus para nossa casa. E se ele estiver, se ele aceitar, se ele chegar, não percamos um instante da presença dele, nos apegando a coisas supérfluas, a coisas superficiais,
porque o mais importante é o nosso coração unido ao coração de Cristo. Que hoje você consiga viver essa experiência e aprender com Jesus que quer te encontrar.